Senhoras e senhores, convidamos agora o nosso próximo palestrante com o tema Desenvolvimento Territorial, o excelentíssimo senhor, administrador de empresa com especialização em micro e pequenas empresas na FIA São Paulo e articulador do SEBRAE da Serra de Ibiapaba. Com vocês, Tomás Machado do Carmo. Depois do Tom vem o Tomás, né? Boa tarde, né? Cumprimentar todos vocês, né, aqui presente. Cumprimentar aqui a Dalvane Mota, né, que é a mentora desse movimento aí da micro e pequena empresa no Ceará e trazendo a FEMIC para cá, e agora a Dione aqui fazendo um gancho através da micro, né? E a todos os demais parceiros que estão nesse movimento. Bom, assim, o SEBRAE, né, dentro da sua missão de fomentar a micro e pequena empresa, né, desenvolve essas atividades em algum espaço, né? Hoje nós estamos, se a gente começar a olhar, o que é um espaço? É um local onde você está em um determinado momento da vida, né? Nós estamos aqui no qual espaço? Nós estamos, né, na plenária da Câmara Municipal de São Benedito, né, na cidade de São Benedito, no Planalto da Ibiapaba, no Ceará, no Brasil e no mundo. E aí vai, né? Vai mais longe, vamos parar por aí mesmo. É infinito. E esses espaços, a gente chama de territórios, né? Então, cada um de nós, cada pessoa que, como ser humano ou como profissional, ele ocupa um determinado espaço na vida, né? E esses espaços também a gente chama de território, né? Então, a gente vai falar um pouco desse aspecto de território, territorialização, para que a gente também compreenda, porque assim, a gente vai falar assim, de que forma o SEBRAE trabalha nesses territórios, né? O SEBRAE também é uma entidade que ocupa um território. Então, no momento, nós estamos aqui com um enfoque, o quê? No território da Serra da Ibiapaba. Nós temos o território do Ceará, com 12 escritórios regionais, este é um deles, escritório regional da Ibiapaba. E nesse território, nós temos o nosso coordenador geral, Francisco Magalhães, que falou de manhã, já precisou seguir viagem aí para outras missões, né? E esse Planalto da Ibiapaba é dividido em três micro-territórios, ou micro-regiões, que são elas. Tem um micro-território 1, que fica ali pegando o Tianguá, que é onde está a sede do SEBRAE da Ibiapaba, né? Nós temos uma sede, uma base de atendimento lá, mas o nosso trabalho é no campo, nos territórios, né? Nos municípios. E aí nós temos a colega Márcia, que atende lá, é a gestora, né? Do território lá de Viçosa, Tianguá, Ubajara e Frecheirinha, 4 cidades. Aí nós temos o micro-região 2, que é esse território que eu estou nessa missão, né? Que compreende aqui São Benedito e Ibiapina aqui do lado, e aqui mais embaixo nós temos Mucambo, Pacujá e Graça. No micro-região 3, né, aqui do lado, nós temos o colega Joe, né? Que ele atende desde Carnaubal, Guaraciaba, Ipu, Croatá e Pires Ferreira. Então, ao todo, atendemos 14 cidades na Ibiapaba. Então, a gente está falando do SEBRAE, né, e a estrutura que o SEBRAE faz para chegar até vocês nesses territórios. Inclusive, desses 3 territórios, tem representantes que vieram em suas caravanas, né? E a gente agradece, parabeniza, porque vocês estão buscando esse conhecimento e essa oportunidade que o evento está proporcionando a vocês, tá? Bom, então é isso, né? O território, aqui nós estamos tendo uma visão de território Ceará, né? Mas
o que realmente significa ao pé da letra a palavra território. A gente está falando isso, gente, até porque, assim, eu estou falando do SEBRAE atuando no território, no Ceará, aqui nas cidades, etc. E vocês também, como empreendedores e empreendedoras, atuam em um determinado território. Porque quando você vai explorar uma atividade, né, de produção ou de serviço, você vai fazer um plano de trabalho, que lá no SEBRAE a gente chama plano de negócio. Com o mínimo de estudo, você vai fazer as coisas de uma forma mais organizada e planejada, que é o que a gente orienta, para você ser mais assertivo nos seus resultados, né? Que é obter o quê? O lucro, né? Gerar emprego, fomentar os negócios, gerar sua renda, manter a família, né? E também servir as pessoas que usufruírem do produto ou serviço de vocês, né? Então o território, ó, ele refere a uma área delimitada, né? Sobre a posse de um animal, de uma pessoa, de uma organização ou de uma instituição. O SEBRAE, ele tem um território que atua. Vocês, empreendedores, né, uma organização empresarial, microempresa, MEI, né, vocês têm a área que vocês podem atender. Porque tem que ver a capacidade de vocês atender um território maior ou menor, de acordo com as condições, né? Então, tem a imagem, você vê até um animal, né, ele também chama, o animal marca o território. Então, é para ele entender que ali está onde ele está vivendo, comandando, influenciando, né? Também nós, seres humanos, recebemos influência do território, nós somos protagonistas e tem horas que a gente precisa entender que a gente tem que absorver também do território, porque nesse território você vive em sociedade, com pessoas e mais pessoas, né? E esse território começa dentro da empresa, da porta para dentro. Como é que você trabalha esse território com seus liderados, né, com seus funcionários, colaboradores, que também às vezes é uma pessoa da família, né, ou não, enfim, tudo isso aí a gente tem que considerar, né? Então está ali uma imagenzinha do território, de um espaço, tem o sol, tem a chuva, né? Esse nosso território aqui é muito bonito, é um território, né, muito agradável, né, que é a Ibiapaba, tá? Dentro de um território existe uma palavra chamada governança, né? Então, se você olhar governo, né? Governo federal, governo estadual, governo municipal. Nós tivemos aqui o representante do governo municipal, o senhor prefeito Saul, que esteve hoje aqui, né? E demais autoridades. Então, mas essa palavra aqui, ela é um pouco mais de falar de um governo municipal, de federal, ela é um pouco maior, expande-se mais. Ou seja, a governança, ela compreende os processos de você governar, seja pelo governo do Estado, né? Ou por um mercado, ou por uma rede, né, sobre um sistema social, um grupo da sociedade, né, ou através, como é que se governa, como é que se ajuda nessa governança? Criando normas de convivência, que a gente chama de leis, né, e linguagem de uma sociedade organizada. Então, assim, até para entender que o próprio MEI, ele tem uma legislação que dá a ele os direitos e a obrigação, como foi falado de manhã. Isso é feito o quê? Através de um processo de governança, né? O MEI, ele é regido por uma legislação, mas o MEI, para ter essa legislação, a algum momento, a própria sociedade, com a sua força, com eventos, mobilizações, associações, entidades de classe, verificaram que era necessário que tivesse o mínimo de um degrau da escada do empreendedor, que é o MEI, né, nas condições favoráveis, que realmente hoje está, de certa forma, de obrigações, etc., e aí reivindicou perante ao governo, né, governo federal, e aí entrou muito em atitude a participação das entidades, a própria Dalvani, FEMICRO, né? É por isso, gente, que é importante as entidades estarem associadas, né, como fortalecendo a associação da Ibiapaba, as CDLs, que tem o seu papel importante como uma entidade de classe lutando por aqueles associados, enfim. Aí tudo isso, somando entidades, poder público e sociedade organizada, pessoas, né? Eles formam a governança, é o poder que influencia uma transformação de um porte maior, de uma maneira mais coletiva. Por exemplo, o Planalto da Ibiapaba está passando por um mega processo de governança chamado LÍDER. Existe um grupo LÍDER, um grupo que foi fomentado pelo SEBRAE há aproximadamente 1 ano, 2 anos, formado por quem? Empresários, pessoas do poder, atuando no poder público, tinha pessoal da igreja, né? Pessoas que atuavam em diversos setores e se juntaram e formaram esse líder. É um movimento diferenciado aqui no Ceará,
que está fazendo uma força muito grande, e aqui tem muitos deles presentes, inclusive o Paulo Wagner, o presidente, né, esteve pela manhã. Então, é a governança da Ibiapaba, do território Ibiapaba. Agora, aí cada município vai fazer a sua governança dentro do seu município, e cada empresa vai fazer a sua governança dentro da sua empresa. E no final a gente tem a micro e a macro governança, tá? Bom, e por que atuar? Por que essa atuação territorial? Por quê, gente? Primeiro, a gente tem que entender que os territórios têm as suas potencialidades, as suas vocações. Essas riquezas, vocações, potencialidades, de alguma forma, ela vai ajudar que aquela pessoa que viva naquele território possa explorar aquela atividade, aquela riqueza natural, e a partir daí ele gerar o seu próprio negócio. Nós estamos na Ibiapaba, o que é que tem? Tem clima favorável, tem cachoeiras, né? Tem mirantes, né? Tem trilhas maravilhosas, que o turismo também é uma das atividades que desaponta, além do comércio de um modo geral. E aí está se trabalhando para fortalecer o turismo, né? Nesse exato momento. Inclusive, assim, só a nível de informação, nós tivemos ontem recebendo aproximadamente 35 empresas que vendem turismo no Brasil e no mundo, né? São chamados operadores, agências. Elas vieram arregimentadas pelo Sebrae, em algumas parcerias, para conhecer a Ibiapaba, algumas cidades, alguns pontos, e a partir daí, elas vão voltar para os seus territórios e vão vender lá os pacotes para as pessoas que visitam, né, que fazem turista de lazer. Está entendendo? E aí, gente, qual é a surpresa? Quando essas pessoas chegam aqui, vocês imaginem, eu testemunhei isso, o espanto, a admiração, o espanto positivo. Rapaz, a Ibiapaba tem tudo isso, porque a gente imagina assim, o Ceará é uma terra, né, o Nordeste, sempre tem aquela imagem de uma terra de seca, mas que quando chega numa Ibiapaba dessa, que vê uma maravilha dessa, o pessoal fica encantado. Neblinas, água, verde, natureza, sustentabilidade, Cidade das Rosas, Santuário Nossa Senhora de Fátima, que recebe muitas pessoas aqui de diversos lugares, Hospital das Almas, né, por exemplo, Viçosa do Ceará também agora, por exemplo, com Mel Chorim Cachaça, que vai estar logo mais à noite no evento, na feira, né, enfim, e outros mais que têm as suas riquezas e potencialidades. Aí, gente, é por isso que a gente tem que ter uma visão de território, porque se a gente atuar muito no miúdo, a gente pode perder o foco e, de repente, a gente não ser assertivo no nosso trabalho, na missão do Sebrae, tá? E é lá mesmo que acontece as coisas, é no território, tá entendendo? É onde acontece, né? Porque aí eu disse assim, a base do Sebrae é lá em Tianguá, mas eu estou constantemente vindo para casa, para este território, e eu estou fazendo visitas às empresas, vamos dizer, a gente considera assim, no Sebrae, a gente se entende que pelas nossas atitudes, pela nossa dedicação, né, a nossa consciência, a gente se considera missionário, conquistando, visitando, sensibilizando, aprendendo, escutando, e ao mesmo tempo ajudando que aquele território se desenvolva com os atores, que são as pessoas, os empreendedores e as entidades, poderes públicos, né, que estão atuando ali naquele território, tá? Então, a nossa atuação, a gente identifica as coisas, as riquezas, as potencialidades em uma cidade, em um município, em um bairro, em um distrito, né? Faz-se um estudo, faz mapeamento. Eu falo assim, o papel do Sebrae, mas eu estou tentando que vocês também pensem, vocês não como Sebrae, mas como empresa que explora aquela atividade, como é que vocês estão vendo a visão de território na vida de vocês, né? E aí a gente começa a priorizar, como não dá para fazer tudo, de acordo com as condições, você vai priorizar algumas coisas possíveis, né? Visando o quê? Um resultado. Mas aí você tem que ser inovador, você tem que trabalhar muito a questão de marketing, de planejamento, de organização, para que você consiga esses resultados positivos. E é isso aí, gente. Foco no território. Foco no espaço que vocês estão atuando, né? E a partir daí, se relacione com aquele público, com aquela clientela, né, com aqueles parceiros, dialoguem, interajam, né, convivam, vivam as experiências, que é isso que muitas vezes o turista vem aqui na região conviver, né? Viva a experiência, né? Agora a gente tem que ter a responsabilidade de ajudar que essa experiência seja a melhor possível, fazendo os nossos deveres de casa, né? Então é isso aí, olhando as potencialidades e considerando os indicadores que aquele território acontece. Porque quando a gente faz uma fan-tour desse aí, a gente também não chega aí, vamos convidar um cara de agência e levar lá para visitar. Não, peraí.
qual é o perfil da Ibiapaba, né? Aqui não tem praia, praia é lá na Rota das Emoções ali mais próximo, né? Que a gente trabalhou por lá também. Mas aqui tem o quê? Sertão, desculpa, aqui tem um ambiente verde, cachoeiras, tem aventura, tem um bondinho, né? Tem as trilhas. Aí a gente vai buscar pessoas que gostem desse modelo. É o tipo assim, eu vou pescar, eu vou chegar em qualquer lago, jogar um anzol? Não. Eu vou ver, ali tem peixe, porque eu posso estar jogando um anzol e não pego nada. E aí eu tenho que ter um mínimo de estudo para poder ser assertivo, focando, tá? Então assim, ó, a gente vê, quando o Sebrae chega em uma cidade, em um território, todo o ecossistema empreendedor. Pessoas que, né, se destacam, que têm suas empresas, mas que dentro desse território conseguem realmente fazer uma atividade de sustentabilidade e gerando negócios, renda não só para a sua empresa, mas para o emprego indireto, né? Onde todos possam ganhar. Aí, se você olhar no território, tem negócio, tem a turma jovem, a sociedade, tem as incubadoras, os prestadores de serviço, como aqui mesmo, vários prestadores de serviço aqui, né? Nesse território, que vieram do território e estão aqui prestando, né? Instituições de pesquisa, ou seja, e poder público. Bom, em todo esse cenário, a gente precisa se conectar, gente. Aí não dá para a gente ficar só lá dentro, no birô, ou ficar lá só dentro daquele quadradinho, esperando que as coisas aconteçam. Precisa que você faça leitura e vá até num ambiente que você atua, como nós fazemos no Sebrae, visitando, escutando, e é onde você vai consolidar o seu trabalho, dentro do território, né, do espaço territorial, né, nesse contexto. Mas aí, gente, nesse território que nós atuamos aqui no Ceará, né, eu já vou falar Ceará, né? Então, existem 12 escritórios regionais em todo o Ceará. Se vocês olharem ali, está ali o Tianguazinho ali, vermelho, né? Então, esse território do Tianguá compreende 14 cidades. O Ceará tem 181 cidades, né? Mas as demais cidades são atendidas por outros territórios, né? Aqui bem pertinho de Tianguá tem um Sobral ali, aquele lilás ali, né? Inclusive eu para trabalhar uma temporada, mudei de território. Aí estava em outro território que tinha certas características, vim para cá e passei a fazer leitura do território, tentar me aproximar como estamos fazendo aqui, né, Dona Eliane? E a partir daí a gente vai se conectando com essas pessoas, fazendo a interação, agindo e também recebendo os feedbacks, né? Como é que estão as coisas, o que é que a gente pode melhorar, e é por isso que nós estamos aqui tentando, tá? Bom, e aí, gente, todo esse trabalho, o Sebrae tem essa visão do ambiente de negócio, em que está inserida essas empresas, e aí os poderes públicos, de alguma forma, por exemplo, da porta para dentro, a responsabilidade é do empreendedor. Melhorar o atendimento, o equipamento, melhorar, criar uma linha nova de produto, fazer uma inovação, otimizar custos, fazer alguma inovação, que a inovação a gente pensa que é coisas simples fazem a diferença, tá? E da porta para fora, aí entra no território do poder público, né? E aí que é onde entra a história do ambiente dos negócios. Porque tem os fatores internos que você decide dentro da empresa, da porta para dentro, você decide se você vai ampliar, você decide se vai botar um maquinário moderno, você decide que reforma você vai fazer na sua estrutura, no seu equipamento, mas o fator externo é um pouco mais, não fica diretamente de você a decisão, que é a questão dos impostos, né? Das tendências climáticas, das influências econômicas, né? Tem algumas coisas que você pode até estar ali ligado, antenado, para não perder o fio da meada, mas é uma coisa mais externa. E o empreendedor tem que estar antenado nesses dois setores, dentro e fora, né? Só que ele tem o poder maior é dentro, né? Fora ele também tem o poder, porque aí ele vai entrar no outro modelo de cooperativismo, associativismo, né? Dentro da governança, aí ele vai ter uma força maior para influenciar o ambiente externo, tá? Gente, relacionamento é fundamental. O nosso relacionamento começa com nós mesmos, né? Como é que eu me relaciono comigo mesmo, né? Como é que eu relaciono com a minha família, com a minha esposa, né? Como é que como é que eu me relaciono no meu bairro, com as entidades, com os parceiros, enfim, como é que nós estamos nos relacionando? Hoje faz a diferença no mundo, principalmente depois da pancada mundial aí, da crise, né, da pandemia, as pessoas começaram a perceber que realmente a gente precisa aproveitar mais o momento presente, e aí se relacionando, né? O passado não existe, já foi, né?
E o futuro ainda vem. Tem que viver o momento presente, mas com a visão de futuro, tá? Com a perspectiva. Cultura empreendedora, são formas hoje que a gente está incentivando nos municípios. Se você olhar hoje, o Sebrae trabalha com um empresário, que tem um CNPJ. Mas nós, entendendo que o cenário precisa olhar de um modo geral o território, a gente criou um programa chamado Jovens Empreendedores nas Escolas. Tá? Os colégios municipais do 1º ao 9º ano, que quiserem, alguns estão fazendo, inclusive aqui. Nós temos 10 municípios da Ibiapaba que aderiram esse ano ao programa. A gente entra com um professor, um instrutor, capacita um professor daquela sala que o colégio fez adesão, tem um livro, um material, tem toda a metodologia nacional que o Sebrae preparou, e aí ele passa a estudar durante o ano o empreendedorismo, para ser um jovem mais protagonista, tá entendendo? Aí ele começa, os resultados, o que acontece? Ele começa a ver o território dele de outra forma, começa a cuidar da praça, né? evita cuidar do ambiente, tá entendendo? Ele começa a ser um jovem empreendedor, né? Um jovem de destaque, de novo, logo das fases menores da vida, né? Até que ele um dia seja um grande empreendedor na vida, tá? Então, o próprio Sebrae hoje faz isso, né? Existe 10 municípios. Pois é os programas e os territórios, mas o Bajara também aderiu, São Benedito, Ibiapina. Bom, inclusive que a gente tem os territórios e eu também estou nessa missão aí de apoiar esse trabalho. Bom, e aí, gente, tem também a questão da inovação e sustentabilidade. Olha, gente, cuidar do meio ambiente, a gente fala em sustentabilidade, não é só ambiental, né? Claro que tem que cuidar do clima, né, da natureza, porque a própria natureza nos dá, né, a oportunidade de ganhar dinheiro, principalmente essas belezas naturais. Mas é a sustentabilidade da empresa, do dia a dia, da manutenção, da gestão, da forma dele ser mais assertivo, de estar buscando conhecimento, capacitação, participando das coisas, vai tornar essa pessoa mais assertiva na vida. Então, a cultura organizacional, que é uma das coisas que a gente bate muito, né, dona Eliane? Às vezes, cada município, cada cidade tem sua cultura, o seu modo de pensar. E existe a macro, né? O macro cenário. Aí a gente tem que entender o seguinte, eu tenho um modelo de vida, tudo bem, cada um tem uma forma, o seu DNA. Mas no ambiente que eu estou inserido, no meu território, algumas coisas, como eu vou me relacionar, eu preciso entender que eu tenho o meu direito, é onde começa, né? É onde começa o limite do outro, né? São chamadas relações sociais. E aí, a gente compreendendo isso, eu acho que a gente vai poder se relacionar melhor e vai ser mais assertivo no nosso trabalho, nos resultados. Então, gente, a nossa forma de atuar do Sebrae, o nosso propósito é justamente isso aí, ó. Transformar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo. Esse é o propósito do Sebrae, tá? A gente tem feito isso, procurado melhorar, aprender, escutar o que a gente pode melhorar, mas o nosso foco é esse aí. E tem muitos resultados ocorridos, né? E a gente fica antenado para também fazer as nossas adequações conforme o cenário vai evoluindo. Então, se o foco é atender nesse território com empreendedorismo, então o que a gente realmente pode entender? Empreendedorismo, né? Porque você vê a palavra empreendedorismo e você vê a palavra empresário. O empresário é o dono de uma empresa. Então, mas não quer dizer que o dono de uma empresa, empresário, ele pode não ser tão empreendedor. Tem um escalonamento, ele pode ser mais empreendedor ou menos empreendedor. A gente fazendo uma comparação, imaginando aqui uma linhazinha aqui. Então, tem aquele que dá um passo para frente, com atitudes, né, de melhoria, de quem tentando inovar, ampliar, né, depois dá mais um outro passo, e assim vai, né? Às vezes tem que voltar um pouquinho para ajustar, cenários, crise, mas depois analisa de novo, reajusta, segue, vai crescendo. Mas, gente, ainda existe, né? Pessoas que é um passinho para frente e às vezes outro passo para trás. Um passinho para frente, outro passinho para trás. Então, como é que fica? Para frente e para trás. Se mantém na mesma linha, não cresce. Então, para você perder mercado, não é só fazer as coisas erradas, não. É não evoluir. Porque pode ser que você ficando nessa mesma linha, vai ter outro que devagarinho vai passar, vai seguir. Por isso que o microempreendedor, mesmo o MEI, precisa estar antenado com essas oportunidades, como essa daqui e outras mais, para se alinhar,
Você saiu de casa hoje, deixou até de produzir e está aqui, mas você está tendo informações que quando você voltar, você vai avançar nessa linha, né? É o que se espera, né? E é isso que tem feito o FEMICO ao longo desses 14 anos, tá? Então, o empreendedorismo, gente, são pessoas que têm sonhos, né? Sonhos, ideais, né? E esses sonhos, muitas vezes, eles estão relacionados às nossas necessidades. E, às vezes, essa necessidade, ela representa também recurso financeiro, né? E esse recurso financeiro é o dinheiro, é o capital que a gente utiliza para a gente ter uma renda na nossa vida. Ou como empregado, ou mesmo como empresário, né? E aí, nesse sentido, a gente precisa ter o quê? Conhecimento. A partir do conhecimento, você vai trabalhar uma perspectiva de futuro melhor. E nesse futuro, você vai ter que ter uma atitude. Ou não vai fazer a transformação no território. Ou a transformação na sua própria vida. Mas muitos dizem sorte. Existe, né? Mas eu acho que mais sorte é quem se organiza e prepara e tem um resultado. Esse teve sorte, né? É a sorte mais assertiva. Enfim. Então, finalizando. O empreendedorismo, só para a gente finalizar e nessa pequena reflexão, porque o território, o principal personagem do Sebrae no território são vocês. Mas vocês, a gente trabalha com essa visão de transformar a vida através do empreendedorismo. Então, só uma pequena reflexão. Será que você, não precisa responder, só reflexão. Será que você tem confiança de si mesmo, né? É uma pessoa que é insegura nas coisas que faz. Vamos lá. Será que você é uma pessoa que está disposta a correr risco? Ou é uma pessoa que morre de medo de arriscar as coisas, né? Como é que você lida com os imprevistos na sua vida, né? E as suas decisões são rápidas ou são muito lentas, né? Será que você percebe uma oportunidade de ampliar o negócio ou de melhorar a sua vida? Será que você tem disposição para trabalhar? Gosta de dar o exemplo? E você gosta realmente de fazer as coisas? Enfim, esses questionamentos, ela faz parte de um estudo em que as pessoas que de destaque no mundo começou a se observar, tem os estudos mais aprofundados, e viram que esses comportamentos são pertinentes ao empreendedor. Aquilo que você não está tão legal no seu entendimento, procure melhorar. Tem técnicas, tem capacitações, tem outras alternativas que faz você ser mais empreendedor e continuar dando os passos para frente, crescendo cada vez mais e desenvolvendo o seu território na sua empresa, tá? Então, o empreendedor é alguém que sonha, mas também precisa transformar esse sonho através de uma atitude em realidade, né? Não pode ficar só sonhando, não. Então, é uma pessoa que se destaca em uma multidão, através do seu diferencial. Às vezes tem um empresário empreendedor e o outro nem tanto. E às vezes tem uma dona de casa que não é dona de empresa, mas é uma dona de casa empreendedora. Porque com toda a simplicidade, dificuldade de recurso, ela consegue organizar a casa, ajuda nas finanças, na organização da família. Mesmo com a dificuldade, é tudo organizado bonitinho, limpinho, porque são pessoas com coragem de trabalhar e tentando ser mais assertivo possível, tá? Bom, gente, enfim, né? Essa é a mensagem do Sebrae de forma rápida, no tempo que se teve, né? Depois do nosso amigo Tom, né? Finalizando agora com o Tomás, eu fico à disposição, né? Aqui na Ibiapaba, na Micro-Região 2, e espero que vocês possam, né? Nesses pequenas falas, rapidamente, que possa tocar vocês em que o território que vocês atuam vamos dizer, é o seu foco de trabalho. E aí você tem que começar a ter uma visão geral desse território, qual é o perfil do seu cliente, como é que está o ambiente e o que é que você pode fazer para melhorar. E qualquer coisa, ó, o Sebrae está aqui para apoiar, fazer consultorias e etc, etc. Ok? Meu amigo, uma pergunta lá é? Oi? Ah, vou voltar aqui, né? Tirou, foi? Nosso amigo aí, vou colocar o telefone, que estamos à disposição. Geralmente nas quarta-feiras eu estou por aqui. Tá, gente? Tá bom, gente? Então, gente, muito obrigado, sucesso! Agora vamos passar para a próxima etapa aí do palestrante. Valeu! Me colocar à disposição. Alguma pergunta?